Domingo, 8 de janeiro de 2023. Manifestantes contrários à eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva furaram, na tarde deste domingo, barreiras policiais montadas na esplanada dos ministérios e conseguiram invadir o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. A sede do Legislativo foi a primeira a ser invadida perto das 15 horas. Eles também subiram a rampa e tomaram a parte onde ficam as cúpulas da Câmara e do Senado. Após a chegada dos manifestantes ao Congresso, outro grupo se dirigiu ao Palácio do Planalto. Vândalos também invadiram o plenário do Supremo Tribunal Federal, que foi depredado. Cadeiras dos ministros foram retiradas do prédio, o sistema de contenção de incêndio foi acionado, inundando o plenário. Uma porta com o nome do ministro Alexandre de Moraes também foi removida. Durante a ocupação da cobertura do Congresso, a tropa de choque da Polícia Militar do Distrito Federal tentou conter o avanço dos manifestantes sem sucesso. Houve reação da polícia com bombas de gás. O grupo saiu do quartel-general do Exército no começo da tarde e seguiu até a esplanada dos ministérios, que foi fechada durante o dia todo para o acesso de veículos. Eles percorreram uma extensão de pouco mais de 7 quilômetros embaixo de uma leve chuva, enquanto gritavam palavras de ordem como Deus, Pátria, Família, Liberdade e Supremo é o Povo. Também havia críticas contra o presidente Lula e a imprensa. Imagens divulgadas nas redes sociais, inclusive aqui do Almanac, mostram atos de vandalismo dentro das sedes dos três poderes, com vidraças quebradas, gabinetes invadidos e móveis depredados. O plenário do Senado também foi invadido por manifestantes contra a eleição do presidente Lula. A esplanada dos ministérios foi fechada ainda na noite de sábado, ontem, dia 7, após os serviços de inteligência identificarem a possibilidade do protesto em meio à chegada de mais de 80 ônibus de várias regiões do país com manifestantes. Pouco antes das 17 horas, o batalhão de choque retomou o controle do prédio do Supremo. Aparentemente, os manifestantes foram retirados do interior do Supremo Tribunal Federal. O Palácio do Planalto começou a ser retomado pela polícia próximo às 17 horas e 10 minutos. Durante a ação da cavalaria, um policial chegou a ser derrubado do cavalo pelos manifestantes. A Polícia Militar do Distrito Federal divulgou uma nota após as invasões e afirmou que já se encontrava com um reforço de policiamento em virtude do período de fim de ano e das posses federais naquele local. Com as manifestações de hoje, o reforço do policiamento foi direcionado para a região central e todo o efetivo da Polícia Militar do Distrito Federal foi acionado para garantir a incolumidade das pessoas e também do patrimônio. Após chegar ao Congresso Nacional, parte do grupo foi em direção ao Palácio do Planalto. Os policiais que faziam segurança da sede do Executivo não conseguiram conter a aproximação dos manifestantes que acessaram a rampa do Palácio. O presidente Lula, que despacha do Planalto, estava em Araraquara, no interior de São Paulo, em uma visita para avaliar os danos causados pelas fortes chuvas. O ministro da Justiça, Flávio Dino, estava na sede da pasta naquela esplanada. Anteriormente, o ministro da Justiça tinha assinado uma portaria autorizando o uso da Força Nacional na esplanada dos ministérios em Brasília entre sábado, dia 7 e segunda-feira, dia 9. A decisão havia sido tomada justamente para evitar protestos contra o resultado das eleições. A portaria, naquele momento, determina então a utilização da Força Nacional na proteção da ordem pública e do patrimônio público e privado entre a rodoviária de Brasília e a Praça dos Três Poderes, assim como a proteção de outros bens da União situados em Brasília em caráter episódico e planejado entre os dias 7, 8 e 9 de 23. Ainda ontem, Dino anunciou que estava tratando com os diretores gerais da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal possíveis providências contra supostos atos antidemocráticos. Além de acionar a cúpula da PF e da PRF, o ministro disse que também conversou com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Ao fim da noite de domingo, o presidente Lula já se encontra na Praça dos Três Poderes avaliando os danos causados pelas manifestações de hoje à tarde. E por fim, o presidente Lula também assina, em caráter de emergência, a intervenção federal que está para ser votada logo mais na Câmara e no Senado.